Capítulo 14, Identidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. O objetivo da nossa análise de hoje é bem claro e, para ser sincera, bem ambicioso também. Com certeza. A ideia é fazer um resumo extremamente detalhado, bem fiel mesmo, do capítulo 14 do livro A Arte de Gastar Dinheiro, do Morgan Housel. A missão aqui é transmitir todo o conteúdo deste capítulo de uma forma tão completa, tão rica e envolvente, que quem estiver acompanhando esta nossa conversa tenha a exata sensação de estar lendo a própria obra. É um prazer enorme estar aqui para essa inversão. E logo de cara é fundamental a gente alinhar as expectativas sobre o que esse material aborda. Porque quando se fala num livro sobre dinheiro, a primeira imagem que vem à mente da maioria das pessoas é uma tela cheia de planilhas. Planilhas de Excel, né? Isso. Gráficos de alocação de ativos, debates sobre a magia dos juros compostos. Mas o foco central deste capítulo não tem nada a ver com a matemática financeira. Zero matemática. Pois é. O texto mergulha em algo muito mais profundo e, francamente, muito mais perigoso, que é a psicologia humana. Ele disseca aquele perigo silencioso que surge exatamente no momento em que o dinheiro deixa de ser uma simples ferramenta. Deixa de ser um meio de troca. Exato. E passa a controlar quem as pessoas realmente são. Certo, vamos lá analisar isso com calma. Para começar a desvendar essa armadilha psicológica que o autor propõe, o capítulo traz logo de início uma citação fantástica do escritor Tim O'Reilly. Essa citação é brilhante. É muito boa. Ele diz o seguinte, olha só. O dinheiro é como gasolina em uma viagem de carro. Você não quer ficar sem combustível durante a viagem, mas também não vai sair fazendo um tour pelos postos. Essa imagem mental me parece perfeita para ilustrar a função exata que a riqueza deveria ter na vida humana. Sem dúvida. Essa analogia da gasolina é a base de sustentação para toda a tese central do autor nesse capítulo. A premissa que ele defende é que a identidade de uma pessoa precisa, obrigatoriamente, ser fundamentada em papéis reais. Papéis humanos, relacionais. Isso mesmo. Estamos falando sobre ser um bom pai, ser uma boa mãe, um cônjuge amoroso, um filho dedicado, ou aquele amigo leal que está lá nos momentos difíceis. Esses são os verdadeiros pilares de uma identidade sólida. E saudável, né? Saudável. O dinheiro, nessa visão, deve existir apenas e tão somente para melhorar essas áreas. Ele é o combustível que facilita essa viagem incrível que é a vida. Ou seja, ele te leva para os lugares... Mas ele não é o destino. O grande problema, e o que o texto alerta com uma ênfase enorme, é que o dinheiro nunca, em hipótese alguma, deve se tornar a identidade em si. Quando a pessoa vira o próprio saldo bancário. É assustador. Quando um indivíduo passa a se definir primariamente pelo tamanho da sua conta ou pelos bens que possui, ocorre uma inversão de valores. O combustível se torna um motivo da viagem. A ferramenta assume o controle do mestre. E para ilustrar esse perigo de uma forma muito concreta e histórica, o livro resgata a história do Harvey Firestone. Um caso clássico. Para dar um contexto para quem escuta, estamos falando do magnata dos pneus. Um cara que, lá em 1926, era indiscutivelmente um dos homens mais ricos e influentes de todos os Estados Unidos. Ele vivia no topo absoluto do mundo industrial. Totalmente. E o material relata que o Firestone escreveu na biografia dele sobre como ele sentia uma falta imensa, quase dolorosa, da vida simples que levava antes de acumular toda aquela fortuna gigantesca. Sim, é um relato muito revelador. Eu fico impressionado como ele ansiava por aquela paz de espírito, por aquela falta de complicações que a vida no interior proporcionava. Pois é, mas a grande virada dessa história é que ele confessa que simplesmente não conseguia voltar atrás. Ele não conseguia largar o império. Ele estava preso. Preso. E a justificativa que ele dá no livro é de arrepiar qualquer um. Ele percebeu e admitiu com todas as letras que ser um homem rico havia se tornado parte de seu ser. Que peso isso tem? Não era mais algo que ele apenas possuía na conta bancária. Era o que ele era. Ele perdeu completamente a capacidade de se separar da própria riqueza. Essa confissão do Firestone
Essencialmente um estudo de caso perfeito sobre a perda completa de autonomia. Ele virou refém do próprio sucesso. E é exatamente nesse ponto da discussão que a obra introduz a regra de ouro de um investidor muito brilhante chamado Paul Graham. O Paul Graham tem umas sacadas ótimas. Sim. Ele tem uma máxima citada no livro que diz o seguinte: mantenha sua identidade pequena. Mantenha sua identidade pequena é uma frase tão curta. Mas que carrega um peso enorme. Como o texto destrincha isso? A análise por trás dessa regra é fascinante do ponto de vista cognitivo. A ideia é que, quando alguém começa a assumir muitos rótulos absolutos para si mesmo, coisas do tipo eu sou rico ou eu sou da elite, eu sou um gênio dos negócios, essa pessoa perde drasticamente a flexibilidade mental. Fica engessada. Fica. Assumir esses rótulos pesados prejudica a capacidade de pensar com clareza. Porque a pessoa passa a ter que defender esse rótulo a todo custo, perante os outros e perante si mesma, certo? Exato. O nosso cérebro é programado para proteger a nossa identidade. Então, se a sua identidade é, digamos, ser um homem infalível nos negócios, qualquer informação nova do mercado que mostre que você cometeu um erro é rejeitada. O cérebro bloqueia a informação. Bloqueia imediatamente, não porque a informação está errada, mas porque ela é vista como uma ameaça à própria existência da pessoa. A identidade grande e inflada cria pontos cegos gigantescos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, até agora, a gente estava falando do super rico, do magnata da indústria, daquele estereótipo clássico de ostentação. É muito fácil apontar o dedo para o Firestone. É o alvo óbvio. Mas o livro dá um passo além e explora uma identidade que, à primeira vista, parece não apenas inofensiva, mas extremamente virtuosa. É o rótulo do "eu sou um poupador". Ah, essa parte é sensacional. Afinal, a sociedade inteira bate palmas para quem economiza, foge das dívidas e guarda dinheiro a vida toda. Mas o texto revela um lado sombrio e muito pouco discutido desse comportamento. É uma desconstrução brilhante que o autor faz. O capítulo detalha a frustração constante enfrentada por planejadores financeiros quando lidam com esse perfil exato de cliente. E os relatos são impressionantes. Eles não conseguem gastar. De jeito nenhum. Os planejadores contam histórias de clientes que economizaram diligentemente, de forma quase religiosa a vida inteira. Fizeram tudo que os manuais de finanças dizem que é o certo. Mas quando finalmente chegam à aposentadoria com milhões na conta, simplesmente não conseguem usar esse dinheiro de forma sensata. É um bloqueio total, né? Um bloqueio paralisante, porque o hábito de poupar deixou de ser uma estratégia matemática para garantir um futuro tranquilo. O hábito virou a própria personalidade do indivíduo. A identidade da pessoa está tão fundida com o ato de acumular capital, de ver o número crescer na tela do banco, que o ato de gastar soa como uma violação. Mesmo que seja para coisas básicas de conforto. Sim, mesmo que seja para comprar um colchão melhor para aliviar as dores nas costas na velhice, gastar se torna uma traição à própria alma. É quase como se o cérebro da pessoa entrasse em um curto-circuito irreparável. Imagina a cena. A pessoa passou 40, 50 anos da vida associando sucesso pessoal e a segurança exclusivamente ao aumento contínuo da conta bancária. O cérebro foi treinado só para isso. Treinado para liberar dopamina só quando o dinheiro entra, nunca quando sai. Quando chega o momento de aproveitar o fruto de todo esse sacrifício imenso, a pessoa simplesmente não consegue mudar de marcha. A inércia da frugalidade atropela qualquer desejo de conforto. A ferramenta maravilhosa virou um mestre cruel. Que proíbe o desfrute absoluto. O que é fascinante aqui é o paralelo genial que o livro traça com a biologia para explicar esse fenômeno. O autor vai buscar lá na teoria da evolução de Charles Darwin a base para entender essa armadilha financeira. Nossa, quando eu li isso, fiquei chocada com a precisão. É muito preciso. Ele explica que, na biologia evolutiva, uma característica que é absolutamente excelente e necessária para garantir a reprodução a curto prazo pode se transformar em um risco terrível a longo prazo. Qual é o exemplo biológico que ele dá, para quem não leu? O texto cita o exemplo de um gene específico no corpo humano. Esse gene está fortemente ligado à alta fertilidade na juventude. Ou seja, evolutivamente falando, é um gene fantástico. Porque garante a continuidade da espécie. Isso. Quem tem esse gene se reproduz mais e sobrevive evolutivamente.
Porém, esse mesmíssimo gene, quando a pessoa chega na terceira idade, está estatisticamente associado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Meu Deus. A biologia chama isso de pleiotropia antagônica. O que te salva no começo, te destrói no final. Que conexão incrível que o autor faz. E quando a gente traz isso para o mundo das finanças, a clareza é imediata. Fica evidente que um comportamento altamente inteligente no início da vida adulta, Como poupar agressivamente? cortar o cafezinho, evitar gastos supérfluos, tudo isso cria um obstáculo psicológico monumental para mudanças quando fica enraizado demais. A característica da frugalidade extrema se torna a doença que impede a pessoa de viver bem na velhice. Essa é a essência da armadilha. E o texto faz questão de ressaltar que essa rigidez não se limita aos poupadores tradicionais. O capítulo entra num terreno bem atual e menciona os enormes perigos das verdadeiras seitas financeiras modernas. As bolhas da internet. Exato. Quando as estratégias de investimento viram identidades fechadas, o perigo se torna muito real. O autor alerta sobre pessoas que assumem rótulos inegociáveis. Gente que bate no peito e diz, eu sou investidor em valor raiz. Ou aqueles que mergulham de cabeça no chamado movimento FIRE. Ah, o movimento FIRE. Independência financeira para se aposentar cedo. O livro dedica uma boa parte a dissecar esse exemplo. E é muito curioso, porque a premissa começa com um objetivo muito nobre. Que é alcançar a liberdade. Sim, não depender de um chefe ou de bater ponto até o fim da vida. Quem no mundo não quer isso? Mas o autor mostra como essa busca implacável começa a se infiltrar na identidade de uma forma tão profunda que os resultados práticos passam a ser destrutivos. A linha entre a disciplina e o fanatismo é cruzada muito rapidamente aí. O texto relata como essa devoção cega a uma ideologia de corte de gastos extremo leva as pessoas a tomarem decisões que pioram a qualidade de vida no presente em nome de um futuro idealizado. Exatamente. O livro relata casos de pessoas que chegam a largar empregos que realmente amam, profissões que dão propósito no dia a dia, apenas porque o salário não é alto o suficiente para cumprir a planilha inflexível. A planilha dita as regras da vida. Ou pior, a pessoa recusa convites de amigos, deixa de ir a casamentos, nunca viaja, arruína a própria vida social e acaba se isolando do mundo por pura e simples devoção a uma meta matemática. A vida passa enquanto a pessoa olha para a planilha. É o exato momento em que a filosofia deixa de servir a pessoa e a pessoa passa a servir a filosofia. A ferramenta virou o Deus daquela vida. E a grande pergunta que o texto joga no ar, que é um verdadeiro soco no estômago, é esta. Em casos de devoção tão extrema, quem é que está no controle? É uma excelente pergunta. É o indivíduo humano, ditando as regras de sua própria felicidade, ou é a devoção cega a um conjunto de regras financeiras rígidas? A resposta do livro é clara. A identidade da pessoa foi completamente sequestrada pelo método. E para não ficar só na teoria, para ilustrar os extremos de como o dinheiro pode ou não dominar a identidade, o autor relata uma história pessoal marcante. Ele compartilha a experiência de quando conheceu filho de pais que são multibilionários. E é importante frisar o nível de riqueza desse caso. Com certeza. Estamos falando de um indivíduo que cresceu desde o berço, cercado pelo nível mais extremo, absurdo e cinematográfico de dinheiro. Múltiplas mansões, frotas de carros, jatinhos particulares com tripulação de prontidão, mordomos. Tudo que o dinheiro pode comprar. Na quantidade que quisesse e na hora que quisesse. E, no entanto, o autor descreve o choque absoluto que teve ao perceber que esse rapaz era incrivelmente normal. Um choque muito compreensível dado o ambiente em que ele cresceu. Totalmente. O rapaz era pé no chão, conversava de igual para igual, era humilde, acessível e demonstrava uma empatia genuína. A antítese do herdeiro mimado dos filmes. E a revelação do porquê esse herdeiro ser assim é a grande lição de convivência com a riqueza que este capítulo traz. Quando questionado sobre como a família conseguiu essa proeza, a resposta do rapaz foi de uma simplicidade profunda. Ele explicou que a família nunca permitiu que o dinheiro fizesse parte da identidade deles. Eles separaram totalmente quem eles eram do que eles tinham. Perfeito. A riqueza astronômica estava lá. Era um fato consumado, mas não definia o caráter da família.
A métrica interna era outra. Eles se avaliavam pelo amor que demonstravam dentro de casa, pelo respeito com que tratavam os funcionários e pelo compromisso em serem bons cidadãos. A métrica de sucesso era ética, não os zeros no extrato. Dinheiro era grande, mas a identidade estava baseada em coisas maiores. É uma história maravilhosa e uma prova viva de que o dinheiro por si só não precisa corromper ninguém. A escolha de deixar ser corrompido é pessoal. Mas, fiel ao seu estilo de mostrar os dois lados, o livro logo apresenta um contraste brutal. A história do Charlie Munger. Sim, ele usa como exemplo uma das mentes financeiras mais reverenciadas do século. O parceiro lendário do Warren Buffett. A história se passa pouco antes do falecimento do Munger, no final de 2023. Em uma entrevista para a CNBC, o Munger fez uma confissão que deixou muita gente de queixo caído. Uma confissão que resume o perigo que estamos debatendo. Quando questionado sobre a própria vida, fazendo um balanço de tudo, o Munger confessou que o seu grande arrependimento era não ter sido um pouco mais esperto nas suas decisões de negócios. E por quê? Porque, segundo ele mesmo, se tivesse sido mais perspicaz, poderia ter acumulado trilhões em vez de bilhões. Se conectarmos isso ao panorama geral do que estamos discutindo desde o começo, essa confissão do Munger ilustra com uma perfeição trágica a armadilha definitiva da identidade financeira. Vamos analisar o contexto. Ele tinha quase 100 anos de idade quando deu essa declaração. 100 anos, e uma mente afiadíssima. Ele alcançou um nível de sucesso e status que 99% da humanidade nem sonha. Ele já tinha vencido o jogo, mas ao chegar aos seus últimos dias, a mente brilhante dele ainda parecia completamente refém do placar financeiro. A preocupação ainda era um número absoluto, o famoso "e se eu tivesse ganhado mais?". Exato. O foco da mente dele no fim da vida era que o placar poderia ter sido maior. E o livro nos força um questionamento profundo. Diante dessa obsessão por multiplicar números até o último suspiro, será que o dinheiro estava servindo ao Munger para criar uma vida de paz? Ou era ele quem servia ao dinheiro? Exatamente. O Charlie Munger dedicou cada célula do cérebro para servir ao dinheiro. É uma inversão de papéis brutal. É uma reflexão pesadíssima. E diante de exemplos tão fortes, a pergunta natural que surge ao longo da leitura e martela na cabeça é: quais são as estratégias práticas que o capítulo ensina para a gente evitar cair nessa armadilha? Como proteger a própria mente do peso do dinheiro? Felizmente, o autor não deixa a gente sem respostas. Não mesmo. E a primeira grande lição prática é a necessidade vital de valorizar a capacidade de mudar de ideia ao longo do tempo. A flexibilidade intelectual é o único antídoto real contra a rigidez de identidade. Para reforçar esse ponto, o autor traz uma citação do Dee Hock, o fundador da Visa. Ele disse: "Uma crença não é perigosa até que se torne absoluta." O texto incentiva o cultivo do pensamento crítico em relação às nossas próprias regras. É o desapego das próprias convicções. Justamente. É preciso ter a coragem de olhar no espelho e abandonar estratégias de poupança que antes eram agressivas ou alterar padrões de gastos consolidados quando as fases da vida mudam. O corpo muda, as prioridades se transformam. Se a vida muda, as regras financeiras também devem se transformar. A recusa teimosa em mudar o comportamento quando a situação é outra é o sinal vermelho de que o dinheiro tomou o controle. Pensamento independente. O autor diz que se alguém observar a renda mensal de uma pessoa e, com base apenas nesse número, conseguir adivinhar com precisão o que essa pessoa gasta com carro, casa, viagens e roupas, Então, essa pessoa não é financeiramente independente de forma alguma. nada é independente. Isso levanta uma questão importante sobre o que a gente define como verdadeira autonomia. A pessoa descrita nesse cenário está apenas seguindo o roteiro pré-estabelecido da sociedade sobre como alguém com aquela renda deve se comportar. É um comportamento de manada ditado pelo extrato bancário. É a armadilha de achar que porque ganha mais é obrigado a gastar mais para mostrar status. O texto argumenta que as pessoas que melhor utilizam o dinheiro possuem hábitos de consumo completamente imprevisíveis para quem observa de fora. Elas quebram o roteiro. Podem gastar uma quantia alta em uma viagem exótica porque amam viajar.
Mas andam com carro popular usado há 10 anos porque não ligam para carro. Sim, esse padrão imprevisível prova que o indivíduo está no comando. Ele está forçando o dinheiro a trabalhar para as próprias necessidades autênticas e não o contrário. E para fechar o argumento com chave de ouro, o resumo do capítulo traz as palavras atemporais do poeta britânico Rudyard Kipling. A verdadeira grandeza da identidade humana está em ter a capacidade de falar com as grandes multidões sem perder a virtude ou de andar lado a lado com reis sem perder o toque comum. Trazendo para as finanças é a capacidade de transitar por qualquer nível de riqueza, mantendo a própria essência humana intacta. Então, o que tudo isso significa? Para destilar a grande lição de todo esse capítulo 14, o dinheiro tem o seu lugar na nossa existência. E esse lugar é única e exclusivamente o de uma ferramenta. Ele deve ser tratado estritamente como um instrumento para facilitar a jornada, criar conforto e segurança. Mas ele nunca deve ser promovido a um objetivo existencial ou a um pilar da personalidade. Exato. É crucial que as pessoas entendam por que essa distinção muda todas as regras do jogo. Para quem está tentando se organizar para o futuro ou apenas buscando uma vida equilibrada, o verdadeiro atestado de liberdade financeira é a flexibilidade mental. Ser dono do próprio dinheiro significa não ser refém das crenças que o acumularam. É uma mudança de paradigma absoluta. E para encerrar a nossa imersão de hoje, eu deixo aqui um pensamento provocativo para ficar ecoando na mente de quem acompanha a análise. Imagina só se o saldo bancário de um indivíduo fosse completamente apagado hoje. Quais rótulos, valores e atitudes sobrariam para definir a identidade dessa pessoa amanhã pela manhã? Fica o nosso agradecimento a quem valoriza o conhecimento e nos acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão profunda.